Oi gente, aqui é a Teresa Reeds e hoje eu tô aqui pra fazer o meu wrap-up da Maratona Literária de Inverno 2016. Bom gente, se vocês não sabiam que era Maratona Literária de Inverno, agora já foi, já acabou, já era. Beijo, só ano que vem. Vou deixar aqui em cima os vídeos que eu já falei sobre a maratona. Já falei de metade das coisas que eu li nas primeiras 2 semanas, então se vocês não viram isso ainda, como eu disse, vai estar aqui em cima. Agora eu vou falar sobre o que eu li nas 2 últimas semanas. Enfim, a terceira semana, que é a primeira semana desse vídeo aqui, era a semana de Outros Mundos. E eu comecei lendo Charlie and the Chocolate Factory, do Roald Dahl. Esse livro aqui é o quê? A Fantástica Fábrica de Chocolate. Aquela que você já viu um filme ou 2 filmes. Eu não tava esperando muito desse livro aqui, porque de todos os filmes que eu já tinha visto, de adaptações do Roald Dahl, com certeza essa era a minha história menos preferida. Mas eu mordi minha língua, porque este é provavelmente o meu livro preferido do Roald Dahl até agora. Ele consegue te totalmente levar para esse universo dessa fábrica de chocolate. É um livro infantil, mas é um livro que traz esse gostinho de como é ser criança. Eu acho que isso é o mais legal nos livros do Roald Dahl. Ele consegue te trazer essa sensação deliciosa por dentro do que é ser criança e do que é acreditar em coisas maiores do que esse nosso mundo em que a gente vive. Portanto, é um dos meus livros preferidos até agora desse ano. Aí eu peguei pra ler Legend da Mary Lou. Esse livro aqui é uma distopia. Fazia muito tempo que eu não lia distopia, depois daquele BAM que a gente teve, né? Que só tinha distopia. Eu fiquei um pouquinho saturada, tinha parado de ler. Mas essa distopia é uma distopia bem fofinha. Ela vai contar a história do June. O June é um menino que é meio que um bandido aí deste nosso governo, que é um governo bem corrupto. Eles espalham esse vírus pra deixar as pessoas mais pobres doentes e assim, e tirando pessoas, enfim, não terem problema com isso no futuro. E ele vai cruzar o caminho com a Day. A Day é irmã de um cara que é soldado desse governo. A Day super acha que esse governo é show, maravilhoso. E o June tem certeza que não é roubada. E aí, esse cruzamento dos dois vai fazer com que a gente tenha altas aventuras. O que eu mais gostei desse livro aqui é que ele é muito atual, assim. A distopia dele não vai muito pra longe do que a gente vive hoje em dia, dentro do capitalismo e tal. Então isso foi o mais legal nesse livro aqui, que eu gostei bastante, mais do que eu achei que eu fosse gostar, na verdade. Aí eu li A Geografia de Nós Dois, da Jennifer Smith. Ela também é autora de Ser Feliz é Assim e A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista. Então eu estava com medo desse livro aqui, porque desses 2 livros que eu já tinha lido da Jennifer, um eu tinha odiado, que é o Ser Feliz é Assim, e o outro eu tinha amado. Então esse aqui seria o quê? O divisor de águas aí. E ele foi literalmente, sei lá, o meio do caminho, porque eu não amei tanto quanto A Probabilidade Estatística, não é uma primeira vez, mas vocês já sabem. E também não odiei, que nem eu odiei Ser Feliz assim. Esse livro aqui vai contar a história da Lucy e do Owen. Eles moram no mesmo apartamento. Um dia ocorre um blackout em Nova York, que é a cidade onde eles moram, e eles acabam passando esse dia aí sem energia juntos. Acontece que os dois acabam se mudando desse prédio pra lugares muito longe. O Owen acabou de perder a mãe, então ele vai viajar com o pai pelo país pra achar um lugar em que eles consigam se sentir em casa novamente. E a Lucy acaba se mudando com os pais que vivem viajando pra Inglaterra. Então a gente vai acompanhar esse relacionamento mais ou menos à distância. Eu achei que o romance era muito fofinho e que os personagens realmente me cativaram, mas quando eles estavam juntos, que é o quê? Metade do livro. Eles separados eu achei meio boring, mas quando eles estavam juntos, ou enfim, conversando, algo do tipo, eu achei que super funcionou. Aí começamos a 4ª e última semana da maratona, que é a semana de diversidade. Eu comecei lendo Everything Leads to You, da Nina LaCour. Esse livro aqui é um romance lésbico, vai contar a história da Amy. A Amy trabalha como produtora de arte, na verdade estagiária de produtora de arte. E aí um dia ela vai nesse lugar que tá em leilão, que é de um cara hiper famoso, sei lá, que fez vários filmes importantes. E ela acaba comprando um negócio dele que vem com uma carta. Ela descobre que esse cara tinha uma filha e uma neta e que ele deixou um dinheiro pra essas 2 pessoas. Então ela vai atrás dessas pessoas acreditando que elas nunca tiveram contato com essa carta e que é muito importante que elas tenham, já que tem a ver com um ente aí falecido da família e dinheiro envolvido. E a gente vai acompanhar essa história da Amy, da melhor amiga dela, Charlotte, indo atrás desse mistério aí, ao mesmo tempo que a gente acompanha a Amy neste panorama do cinema americano. O que eu mais gostei desse livro aqui foi com certeza esse background de filme, de produção de arte. Tipo, o trabalho dela é simplesmente ler o roteiro e pensar como seria os ambientes do filme e tipo, o que seria necessário no
quarto de cada personagem. O romance eu achei fraco, forçado, eu já sabia por quem ela ia se apaixonar, já sabia o que ia acontecer. Eu achei que ia acontecer não rápido, mas meio que foi tão óbvio que eu não tive aquele negócio de torcer pelos personagens. Gostei, mas não foi tudo que eu achei que fosse ser. Aí eu li George, do Alex Gino. Esse livro vai contar a história do George, que é um menino, mas na verdade é uma menina transgênero. Ele sempre se viu como menina por dentro e a gente vai acompanhar essa história. Esse livro aqui é narrado em terceira pessoa e o narrador sempre se refere ao George como ela. Isso é a coisa mais maravilhosa, porque isso, apesar de no começo causar um estranhamento, faz com que você entenda que o George é uma menina e não tem como isso ser discutido. O George ainda não contou isso pra ninguém. Ele guarda isso muito dentro dele, do irmão, da mãe, da melhor amiga. E a gente vai acompanhar ele se entendendo e se aceitando aos poucos e tentando descobrir o que é isso que se passa na cabeça dele, né? O que é ser alguém transgênero. Esse livro aqui é um livro infantil sobre uma menina transgênero, como eu já falei 300 vezes aqui. E por isso que esse livro é tão importante. Talvez as crianças demorem um tempo pra entender, mas com certeza é um livro que vai fazer com que elas procurem sobre o assunto, com que elas queiram entender e que, com certeza, com que elas aceitem. E é um livro que, apesar de muito curto e ele acabar meio do nada, assim, é um livro que faz sentido dentro dele e é maravilhoso. Também foi um dos preferidos do ano, eu amei. Se eu pudesse fazer cópias desse livro e dar pra todo ser humano existente na Terra, eu faria. E o último livro que eu li essa semana foi O Olhar de Milo, da Virginia McGregor. Esse livro aqui vai contar a história do Milo. O Milo tem um problema na visão que faz com que ele enxergue muito pouco, como se ele estivesse enxergando pelo buraquinho de uma agulha. Esse livro aqui vai falar sobre o Milo e a avó dele, que na verdade é bisavó, mas ele chama de vó, que mora com ele, mas ela tá bem doente, com um princípio de, talvez, Alzheimer. E ela é mandada para um asilo e o Milo não consegue aceitar isso, ele sente muita falta da avó e vai visitar ela todos os dias. E quando ele faz isso, ele começa a perceber que tem algo muito estranho nesse asilo, que a enfermeira-chefe é, na verdade, uma bruxa escrota. E ele quer fazer de tudo para tirar a avó dele de lá e salvar esses velhinhos que moram também nessa mesma casa de repouso. É um livro muito fofo. Ele tem vários pontos de vista, o ponto de vista da bisavó dele, do Milo, de um menino que aparece na história, da mãe dele, enfim. Isso é muito legal, a gente vai vendo vários panoramas da história. E é uma história muito fofa, acho que mostra a importância que os avós têm para as crianças. É uma história que, em maior parte, é narrada por uma criança, que também sempre é muito legal. E é um livro bem fofo, você torce muito para que o Milo consiga provar que tem algo errado naquele asilo. Você se apaixona pela avó do Milo, você se apaixona pelo Milo. E é um livro muito fofo, mas eu esperava outra coisa dele. Aí eu li algumas coisas extras aí, nesse meio tempo. Eu li Miss Marvel Questões 1000, que é o segundo encadernado das histórias da Miss Marvel. Aqui, obviamente, vai continuar de onde parou da primeira edição, então não tenho muito como contar a história sem contar spoilers. Mas é muito legal, a gente vai entender por que a Miss Marvel tem os poderes que ela tem, de onde eles vieram. Vários personagens da Marvel vão aparecer como guest stars, aquelas, aqui nesse quadrinho. Eu amo muito a Miss Marvel, me identifico com ela. E li Ligue os Pontos do Gregório do Vivier, esse livro aqui é um livro de poema. E eu gostei da metade dele, da outra metade eu praticamente não entendi. Porque esse livro aqui nada mais é do que metade do livro pra Clarice, então poemas de amor e tal, que eu amei todos. E alguns poemas sobre o Rio de Janeiro. E como eu sou daqui de São Paulo e eu fui pouquíssimo pro Rio e quase não entendo de bairros do Rio de Janeiro, eu não entendi os poemas, porque ele fazia umas analogias aí de bairro com outras coisas e eu ficava tipo, não sei, porque eu não moro lá. Enfim, gente, foi tudo isso que eu li nessas 2 últimas semanas de julho. Comenta aqui embaixo que vocês leram, se vocês leram bastante na maratona. Enfim, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. Não esqueçam de se inscrever se ainda não são inscritos, para receber essa carinha linda todas as semanas. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!